Olá, amados, a paz de Arusha, novamente, né? Hoje, dia 4 de abril de 2019. Então, tá passando tão rápido, né, amados? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava assistindo uns vídeos ontem, falando sobre dízimo, né? Porque eu tenho assistido vários pastores, né, líderes religiosos, que não são os verdadeiros pastores, porque o único pastor é Arusha, verdade? E eu estava assistindo um vídeo, acho que era do Mário Persona, não me lembro, acho que é. E ele disse que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Tá? Isso não é verdade. E Arusha, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei. Tá certo? Então, o que ele cumpriu? Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele foi batizado nas águas por João. Tá? Ele celebrou a Páscoa, porque era lei, certo? Então, ele não cumpriu todos os preceitos da lei, tá? Ele não cumpriu. Tanto é que aquela mulher que foi pega em adultério e que os religiosos chegaram para Arusha, falaram para ele, mestre, esta mulher, ela foi pega em adultério. Na lei diz que quem for pego em adultério tem que apedrejar e matar. Entendeu? E o que tu dizes? E ele disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então vocês vejam que ele não cumpriu toda a lei. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Certo? Então eu gostaria de ler aqui com vocês sobre partes da lei, para vocês entenderem o que era a lei, né? Porque Arusha, ele não veio trazer a lei, ele veio trazer o mandamento. Os mandamentos foram os 10 mandamentos que fazem parte de amor. Tem nada a ver com que não esteja, né, no amor. Tipo, o mandamento diz, não matarás. Não matarás é o quê? Se você ama o seu próximo, você não vai matar o seu próximo. Tá certo? Não matarás. Já na lei diz, se a mulher for pega em adultério, mate ela até a morte. Apedreja ela até a morte. Apedreja ela até a morte. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Isso é lei. Isso não é o amor, isso não é mandamento. Então a gente tem que começar a entender e separar o que é a lei e o que é mandamento. Até porque Arusha, ele nunca se referiu à lei como do pai dele. Ele falava a lei de Moisés. Vocês podem ler na escritura, vocês nunca vão ouvir Arusha falando a lei de meu pai. Não, a lei de Moisés, a lei de vocês. Mas ele nunca falou a minha lei, a lei de meu pai. Ele nunca falou isso. Então eu gostaria de ler aqui com vocês Deuteronômio 5, do 31 até o capítulo 9, tá certo? Vamos ler aqui. E é isso aí, amados. Vamos aprendendo mais, porque o meu intuito aqui é mostrar a vocês quem é Terron e quem é Iarro. Tá certo? Para que nós possamos entender e não mais sermos enganados por esse Deus das trevas, que se passa por Iarro nos tempos onde o Altíssimo não habita. Então vamos lá. Verso 31, vou ler a partir do verso 31, tá? Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vai bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Espera aí. Meu pai. Mas por que não está dando agora? Eu fiz aqui. Vamos lá. Esta é a lei
isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Quem é esse Deus aqui? É Terrom. Tá? Esta é a lei de Terrom. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Mentira. Esse aqui é o Terrom, mas ele não é o único Senhor. Certo? Então aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Veja, amados, Moisés, ele foi enganado. Certo? É isso que a gente tem que entender. Ele foi enganado, assim como Davi, como muitos outros foram enganados. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Veja isso, amados. Nos braços e na testa. Tem outra versão aqui que fala sobre... que fala assim, um sinal, né, que a gente leu, tem em Deuteronômio, um sinal na mão e na testa. Isso lembra o quê? Isso lembra a marca do anti-Yahushua, né, que é o anticristo, que eles conhecem como anticristo. Então vocês vejam bem, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Tem outra parte que fala na mão e na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueça o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jurem somente pelo seu nome. Vejam bem, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Tá? Então vamos ver aqui, amados, o seguinte. Aqui ele disse para jurar pelo teu nome. Aqui Mateus 5,34, o que Yahushua disse sobre jurar? Vamos ver. Aqui é Yahushua falando, porque ele combatia a lei, certo? Mateus 5,34. Olha o que Yahushua disse. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Vamos botar aqui 33 e 34. Outrocinho ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Yahweh. Opa! Deixa eu botar mais aqui. Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Certo? Vamos botar mais aqui. Seja, porém, o vosso falar se ensinam, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, vocês vejam que ele falou para jurar pelo Senhor, ou seja, isso aqui é o que? É de procedência maligna, o juramento é de procedência maligna. Aqui é Yahushua falando. Outrocinho ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. Porque aqui na lei está que deve jurar aqui, ó. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jure somente pelo seu nome. Agora aqui Yahushua, olha o que Yahushua está falando. Ele combatia a lei, amados. É isso que nós temos que entender. E Yahushua, ele combatia a lei. Veja,
Outrossim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás. Vamos ver aqui o que significa perjurará? Vou botar aqui, dicionário online. Dicionário online português, perjurarás. Vamos ver o que é perjurarás. É assim, amados, eu estou ensinando a vocês, né? Porque muitos não sabem como pesquisar. Porque é assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser enganado, ó. Perjurar. Vamos ver aqui, o que é perjurar? Abdicar de alguma coisa, de uma crença, de uma religião, de uma ideia, perjurou a fé paterna, rompeu um juramento, falhar uma promessa, não acredita em promessa dos candidatos, ó, jurar falso, tá certo? Isso aqui significa, ó, jurar falso, cometer perjúrio, é melhor não prometer do que perjurar depois. Veja bem, jurar falso. Então, vocês entendam aqui o que a Arusha está falando? Aqui, em Deuteronômio, ele está falando, jurem somente pelo seu nome. Aqui, a Arusha está dizendo aqui, veja bem, outrossim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Não jurarás falso, ou seja, porque esse juramento é falso. É isso que a Arusha está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Yahweh, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, vosso falar se ensinam não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, vocês vejam que esse juramento que esse senhor aí, o Terron, mandou, jurem pelo nome, pelo meu nome, isso aí é de procedência maligna, porque ele é maligno, ele é o maligno, ele é o Deus maligno. Então, Tiago 5,12, vamos ver aqui o que Tiago 5,12, que ele veio da parte de Iarro, ele era discípulo de Iarrush. Olha o que ele diz aqui em Tiago 5,12, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja assim sim e não não, para que não caias em condenação. Veja, quem jura cai em condenação. Então vocês vejam que jurar é de procedência maligna. Então você vê que o que o apóstolo Tiago está falando está de acordo com o que Iarruxa disse. Ele estava no mesmo espírito do Pai. Tá certo? Tanto Iarruxa quanto Tiago estavam no espírito do Pai. E aqui vocês vejam que o jurar é de procedência maligna, como Iarruxa disse. Então aqui temos o Senhor, o seu Deus, e só ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Ou seja, o Iarruxa aqui, amados, a gente tem que entender que ele veio combater a lei. Ele pregava contra a lei. Ele chegava e falava da lei. A lei diz isso, mas eu digo isso. A lei diz isso, mas, entendeu? Ele sempre combatia a lei. Vocês podem ler na Escritura que vocês vão ver isso. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Olha, os banirá, ou seja, os destruirá. Que Deus é esse? Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Esses mandamentos do Senhor que ele está falando são os mandamentos que Iarruxa deu da parte de Iarro e que depois ele deu como se fosse ele que tinha dado, porque ele se faz passar por Iarro. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então, obedeça cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Faça o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão:
Fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei, então tem que obedecer a toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Não está indo. Peraí. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o vosso Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Que é esse Deus? Retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que os desprezam. Olha só, ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Retribui com o quê? Com a destruição. Esse é terror, amado, não é erro. Obedeçam, pois, a lei. Veja, obedeça a lei. Eu sempre falo, obedeçam a lei. Isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabe, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Ou seja, ele faz distinção entre os povos. E outra coisa, amados, aqui a pessoa tem que obedecer à lei. Então, se obedecer à lei, ele vai ser fiel. Se não obedecer, ele vai destruir. Tá? Então, é isso. Esse é Terron. Esse é Terron, Deus destruidor. E Yahweh, ele amou, ele não destrói ninguém. Mesmo que a pessoa não cumpra os mandamentos que ele pediu, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é amor. Tá certo? Esse é Yahweh. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Olha isso, vocês destruirão. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, por isso lhes seria uma armadilha. Não olhem com piedade para eles.
Enquanto que Yahweh diz que nós temos que amar ao próximo, ter compaixão, amor, certo? Aqui está dizendo que não olhe com piedade. Talvez vocês digam a si mesmo, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenho medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico. Veja, o Senhor, o seu Deus, que interrompe, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Então vocês vejam quem é esse Deus, amados. Não é Yahweh. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Yahweh não é temível, Yahweh é amor. Você vai a Ele com amor, não com medo, mas com amor. Esse aqui é Deus temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos. Vamos ver o que é temível, amados? Só para vocês terem uma ideia aqui. O que é temível? Vamos ver aqui o que é temível para vocês terem uma ideia. Tá? Que aqui tá. Uma coisa é a gente ter temor, outra coisa é a gente ser temível. Vamos ver aqui o que é temível. Que se deve temer, que provoca temor, inimigo temível. Veja, assustador. Aqui, ó, terrível, temível é sinônimo de assustador, terrível, temido, formidável. Ah, mas aqui tá, assustador. Ele é assustador, ele é temível, certo? Então aqui, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois já está separada para a destruição. Veja, amados, esse Deus aqui, ele sempre fala em destruição, sempre. Outra coisa, esse Deus aqui foi aquele que apareceu face a face a Moisés. Então vocês veem que não tem nada a ver com Yahweh, porque ninguém nunca viu a Yahweh, somente o Filho que veio revelar o Pai. Então vocês viram isso aqui comigo, vocês leram isso. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno. Sempre está falando para obedecer toda a lei, tem que obedecer toda a lei, toda. Não pode obedecer uma parte da lei e a outra parte não obedecer, tem que ser toda. E por que Terron deu essa lei toda que o povo tem que obedecer toda a lei? Porque Terron é um Deus temível, ele é um Deus mau, ele é um Deus vingativo, ele é um Deus destruidor, ele é a morte. Então, as pessoas tinham que obedecer toda a lei. Se não obedecesse toda a lei, ela morria. E ninguém conseguiu obedecer toda a lei, amados. Era impossível. Então, aqui, ó, tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivem, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Veja, ele aqui sempre fala, vocês têm que obedecer. Se vocês obedecerem, vocês vão ter. Se vocês não obedecerem, vocês não vão ter. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês não obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Sempre ele fala assim. Podem reparar. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto.
Lembre-se que Senhor e Deus são títulos, não são nomes, tá? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amados, quem sustentou com maná foi Yahushua, da parte de Yahweh, não foi Terron. Terron, ele deixou o povo passar fome. Aqui, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahweh. Tá certo? Então Yahweh foi quem sustentou o povo, porque por Terron todos iriam morrer. Tanto que o próprio Terron disse que ninguém iria viver, iria ir para a terra prometida, que aqueles que estavam no deserto todos iriam morrer, e todos morreram, que estavam no deserto. Os únicos que viram a terra prometida foi Josué e Caleb, porque eles creram na promessa, mas foram os únicos, os restos todos morreram, daquela geração que saiu do Egito. Tá certo? Vocês podem ler isso aí que vocês vão ver. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante estes 40 anos. Sim, quem fez isso? Yahushua. Yahushua, que poupou as roupas deles. Tá certo? Foi Yahushua. Saibam, pois, que em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Mas vocês têm que entender que Yahweh, ele é luz e Terron é trevas. Só que Terron, ele conhece a luz também. Então ele se tenta passar por Yahweh, dando uma falsa luz, só que a luz dele é falsa, porque a verdadeira luz é Yahweh, tá certo? Terra de trigo e cevada, videiras de figueiras e romanceiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas, depois que tiverem comida até ficarem satisfeitos. Louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe dou. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Aqui, deixando de obedecer aos seus mandamentos, os mandamentos veio da parte de Yahweh, mas Terron está falando como se fosse da parte dele. As suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. Quem fez isso? Yahushua. Yahushua que livrou o povo da morte. Tá certo? Porque Yahushua, ele sempre guardou o povo. Não Terron, mas Yahushua. E o sustentou no deserto com maná. Quem sustentou o povo no deserto com maná foi Yahushua da parte de Yahweh, não foi Terron. Vocês leram aqui que Terron deixou o povo passar fome. E Yahushua, ele deu maná para o povo. Tá certo? E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Veja, tem que sempre seguir a ele. Se não seguir a ele, vai ser destruído. Por não obedecer ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Ouça, Israel, você hoje está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir os enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como fogo consumidor. Então a gente tem que conhecer as características as características de Terrom. Veja as características de Terrom. Fogo consumidor. Quando as pessoas falam assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor, não, amarro e arro é amor. Terrom é fogo consumidor. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Como fogo consumidor, aquele que consome. Fogo que destrói, fogo consumidor, fogo destruidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você o expulsará e o destruirá, como o Senhor lhe prometeu. O Senhor prometeu o quê? Destruir. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram o Senhor a ira e ele ficou furioso. Veja, outra característica de Terrom, a fúria, a ira e arro. Ele não se ira, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é bondoso, ele é amoroso. Terrom, ele fica furioso, ele é furioso. Veja bem, até mesmo em Horebe vocês provocaram o Senhor a ira, e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui, ó. Aqui já foi Yahushua, ó. Tá certo? Aqui, Yahushua deu as tábuas escritas. Depois, quando Moisés ele quebrou as tábuas, que ele jogou as tábuas e quebrou, aí Terrom deu de novo. Só que Terrom deu com essas leis também, com esses preceitos. Tá? O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Veja, aqui já é a segunda vez, aqui já é quando ele subiu e que ele pegou as tábuas de novo, mas aí foi Terrom se passando por Iarro. Por quê? Porque quando o povo adorou o bezerro, Yahushua se afastou, porque o povo adorou outro Deus. Então Yahushua se afastou, e aí Terrom enganou o povo.
É isso que nós temos que entender. Olha, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas no dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desce imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então, isso aqui vocês têm que entender que não é Yahushua que falou. Isso aqui foi Terrom. Porque esses copistas, eles traduziram os pergaminhos, e aí eles pegaram partes que se falava desse Deus Terrom e colocaram na parte de Yahushua, quando Yahushua estava falando, para justamente as pessoas pensarem que Terrom é Yahweh. Entendem isso, amados? Se vocês entenderem isso, vocês vão compreender muita coisa, tá? Então voltei e desci do monte, enquanto o enxadinho em chamas e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos, e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Qual era o caminho que Yahushua tinha ordenado? O caminho dos 10 mandamentos, do amor a Yahweh e do amor ao próximo. Tá certo? Esse caminho que ele se desviou e foi seguir outro Deus. Tá certo? Então, peguei as 2 tábuas e já as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor. Outros 40 dias, os primeiros 40 dias ele estava com Yahushua. Depois ele foi nas trevas aonde Terrom estava, como está escrito em Êxodo 20, 21. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Veja, depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor. Olha, a ira e furor é outra característica de Terrom. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficiente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar o Senhor a ira em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus. Não confiaram nele, nem lhes obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. E senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor nos conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como eles os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então vocês vejam aqui, amados, quem é Terrom, tá certo? E eu quero aqui colocar aqui para vocês, eu quero ver se eu consigo achar um vídeo, tá? Deixa eu ver aqui o culto satânico que louva o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Que eu vi uma vez, e Abraão.
Vamos ver aqui se eu acho, amados. Porque teve uma vez que eu vi, já tem um tempo já. Intrafé não. Ai, amados, eu vou ver se eu acho aqui, tá? Era um culto satânico. Que eu vi um tempo atrás, mas eu não sei onde está mais. E que já tem muito tempo, já deve ter uns 2 anos que eu vi isso, eu fiquei horrorizada. E que era um culto, e que ele estava falando, ó Senhor, Deus de Isaac, de Abraão, deixa eu ver aqui, que louva a Salomão, porque ele também estava louvando Salomão, que louva Salomão. Vamos ver aqui. Que depois que ele falou isso, aí que ele falou, eu te louvo, Deus de Isaac, Jacó e Abraão, cânticos de louvor no culto satã, adoração a Deus Satã. Eu não sei se, eu não me lembro mais qual que é, amados. Meu pai, não me lembro mais. Tá? Mas amados, era um vídeo. Se eu achar aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se eu achar aqui, deixa eu ver aqui se é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é louvando ao Deus Satã. Aqui é o Deus Satã. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não é esse aqui não, amados. É coisa até pesada, sabe? É coisa assim. Eu vou ver se eu acho, tá? Mas é um vídeo, olha só como é que é muito pesado, sabe? Esse negócio de satanismo é muito pesado, amados. Mas eu me lembro que eu vi um vídeo uma vez e que eu fiquei horrorizada. Foi até com o irmão Rubens. Acho que foi com o irmão Rubens. Eu vou procurar aqui para poder mostrar para vocês. E que no culto satânico tá falando assim: ó Deus de Isaac, Jacó e Abraão, eu te louvo. Deus de Isaac, Jacó e Abraão? Que isso? E depois ele louvando a Salomão, exaltando a Salomão. Então vocês vejam que as trevas não se compactua com a luz. A luz é luz, treva é trevas. Então a gente aqui dá para ver, através das características, quem é Terron e quem é Yahweh. Então, pelas características aqui, quando a gente começar a ler o Antigo Testamento, pelas características a gente vai descobrir quem é quem. Olha, Terron, ele é o Deus mau, Deus das trevas, ele é o Deus da escuridão, treva, escuridão. Quando vocês leem na Escritura, estava nas trevas, fez a treva do seu esconderijo, da escuridão, vocês podem ver que é Terron, porque Yahweh, ele é luz e nele não há trevas nenhuma, como a gente leu aqui, tá certo? A gente viu em 1 João 5, 1 João 1,5, que Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma, tá certo? Então, a gente vê Deus da ira, Deus da fúria, Deus temível, Deus pavoroso, como ele disse uma vez para Moisés: hoje eu faço esta aliança contigo, esta aliança pavorante, tenebrosa. Então a gente começa a descobrir quem é quem, tá certo, amados? Então é isso, amados. Deixa esse vídeo aí hoje para a nossa reflexão e que Yahweh nos guia a toda a verdade, tá certo? Porque ele é a verdade. E pesquisem, orem e peça a Yahweh, porque ele vai mostrar para vocês, ele mesmo, o próprio Espírito, vai mostrar quem é ele, que é Terron. Porque Yahweh, ele nos revela quem ele é. E ao mesmo tempo ele revela quem é Terron, para que a gente não possa continuar vivendo no engano. Tá certo? Então, Terron, ele não se revela, mas Yahweh, ele revela o oculto. Não há nada em oculto que não seja revelado. Yahweh, ele se revela a nós que ele é, quando nós buscamos, e ele revela também quem é Terron, para que a gente não viva no engano, tá certo? Então, amados, que Yahweh carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, sejam livres de Terron. Vão para Yahweh, porque ele é o único caminho, tá certo? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, fiquem na paz, um abraço e até a próxima.